que o frio, a entropia aumenta. E continuará aumentando, até que nada mais possa acontecer além do estado de equilíbrio. Caso isso aconteça, a entropia para de crescer. Em outras palavras, o estado de equilíbrio é o estado de entropia máxima. Todos os processos da natureza podem ser admitidos como impulsos constantes para aumentar a entropia do universo. Embora esses fatos sejam aceitos pela maioria dos círculos científicos, alguns pesquisadores dedicados não acham que sejam o suficiente. Pois existe um fato que ainda deixa perplexos os mais curiosos. Embora o gelo derreta quando o calor flui através dele a partir do fluido experimental, ele não aquece enquanto restar alguma parte sólida. Por quê? Um fluxo de calor provoca a transformação de gelo em água, mantendo sua temperatura constante. Assim, ao se transformar de gelo em água, a entropia da água aumenta. Isso significa que a água é um estado de entropia mais alta que o gelo. Na verdade, qualquer sólido se encontra num estado de entropia menor do que a mesma matéria na forma líquida. O líquido é um estado mais desordenado da matéria do que o sólido. Ele possui maior entropia. Na Terra e no mar, ou no mar sobre a Terra, ou em qualquer lugar do universo, o aumento da entropia significa o aumento da desordem. O próprio gelo, um sólido cristalino, é um estado de matéria em que as moléculas existem numa estrutura ordenada, geometricamente simétrica. Num sólido, quando os átomos se aglomeram na configuração mais favorável, as moléculas são dispostas de maneira a reduzir sua energia potencial ao mínimo. Com a água, a situação é bem diferente. Lembrem-se de que as moléculas dos líquidos têm um movimento caótico. São dispersas e desorganizadas. Naturalmente, as moléculas do líquido não reduzem ao mínimo o seu potencial energético como fazem os sólidos. Assim, os líquidos não apenas apresentam mais entropia do que os sólidos, eles possuem também uma maior energia potencial e, portanto, mais energia total. Derreter ou não derreter? Eis a questão. Se a dinâmica não é tão clara quanto o cristal, neste caso um cristal de gelo, procuremos observá-la do ponto de vista do cubo de gelo. Se o gelo derreter, ele vira água, um estado de maior entropia. Isso é bom. A natureza adora aumentar a entropia. Mas antes de derreter, antes de se tornar água, o gelo deve também aumentar a sua energia, o que exige que extraia energia do resto do universo. Mas se a energia térmica sai do mundo para o gelo, isso reduz a entropia do universo, o que não é bom. Qual o problema? A entropia do resto do mundo diminui na proporção da energia que flui dividida pela temperatura. Lembre-se, a natureza deseja sempre aumentar a entropia. Neste caso, a entropia do gelo mais o restante do universo. Se a temperatura for muito baixa, isso é certamente muito ruim. O gelo derretido causaria uma grande redução na entropia de todo o universo. Se a temperatura for muito alta, isso não é tão ruim. A entropia combinada aumenta quando o gelo derrete. É por isso que, no grande esquema do universo, o gelo jamais derrete numa temperatura muito baixa. E o gelo jamais existe numa temperatura muito alta. Enquanto isso, de volta ao Chalkes, para não falar do universo, existe uma temperatura intermediária na qual nem o gelo nem a água são favorecidos. É a única temperatura na qual o gelo e a água podem existir juntos. É por isso que essas provetas científicas não se aquecerão até que todo o gelo tenha derretido. Usemos a linguagem científica no Chalkes. A quantidade que a natureza se esforça para aumentar não é simplesmente a entropia do gelo. Numa determinada temperatura, é a entropia menos a energia sobre a temperatura do gelo. À medida em que a energia menos a temperatura vezes a entropia de qualquer amostra diminui,
a entropia de todo o universo aumenta. E menos TS é chamada energia livre. Embora não exista almoço grátis, existe muita energia livre. Cada partícula de matéria no mundo faz o possível para que sua cota de energia livre seja a menor possível. É isso o necessário para aumentar ao máximo a entropia do universo. Assim, dentro dos limites de uma proveta científica, da mesma forma como em todo o universo, a lei do aumento da entropia leva a matéria da ordem à desordem. Durante algum tempo acreditou-se que o aumento da entropia estaria levando o próprio universo a um estado máximo de desordem. A isso deram o nome de morte térmica do universo. Não é uma perspectiva agradável, mas é uma noção provocadora. Perigosa, no mínimo. Assim a pergunta permanece: será que esse aumento da entropia fará o mundo mergulhar no caos total? Em caso afirmativo, essa não será a primeira vez em que o destino do universo foi descoberto num copo de uísque com gelo. O princípio da entropia nos ajuda a compreender não apenas a eficiência das máquinas a vapor, mas também porque os líquidos congelam e os sólidos derretem em temperaturas bem definidas. Algumas pessoas acreditam que isso tem um significado mais profundo. Acreditam que o princípio da entropia defina a direção do fluxo do próprio tempo. Vou explicar melhor. Suponhamos que seja possível observar a colisão entre dois átomos. Um dos átomos pode chegar assim e sair assim. O outro átomo colide com o primeiro e sai naquela direção. Num filme sobre esse evento, não saberíamos se esse átomo está correndo para frente ou para trás. A nível microscópico, a lei da entropia não se aplica. As leis da física funcionam igualmente bem para frente e para trás. De acordo com as leis da física, o tempo não tem uma direção definida nesse nível. Suponhamos que estamos observando alguém deixar cair uma bola de uma torre. Num filme, não saberíamos se ela está andando para frente ou para trás. Quando ela está correndo para frente, os saltos vão diminuindo cada vez mais. Mas se os saltos vão aumentando, logo saberíamos que o filme está sendo projetado de trás para frente. Agora a energia da bola se transforma em calor. Isso aumenta a entropia do universo. E você sabe que a maneira correta de mostrar o filme é na direção em que a entropia aumenta. Isso define a direção do fluxo de tempo. Alguns acreditam que a segunda lei da termodinâmica define a direção do fluxo do tempo. Outros dizem que isso não passa de uma simples tautologia. A entropia aumenta com o tempo aumenta com a entropia. Bem, eu compreendo perfeitamente em que direção flui o tempo e acho que o nosso tempo hoje está esgotado. Até a próxima vez. Ou, se a entropia diminuir, até a última vez em que nos vemos.